Bom, então vamos lá. A gente vai estar fazendo a correção. No caso, hoje é a trilha 4, que é sobre geometria. Trilha 4, geometria. Aí eu vou. Eu acho que aqui não tem nenhum aluno aqui do Vespertino, né? Chegou uma aí agora. Josiel. O Josiel que chegou por último aí, eu não me lembro se é do Matutino. Sou do Vespertino. Vespertino, né? Ah, sim. É... então é o seguinte, José, como eu estava falando antes de iniciar a gravação, o que acontece? Por ser a mesma turma, né, a mesma série, o mesmo conteúdo que a gente está trabalhando, então a gente vai procurar estar fazendo assim, digamos, unificar assim, as lives nesse período, e aí a gente vai estar gravando, e aí posteriormente eu disponibilizo o link. Hoje, digamos, a gente está fazendo esse período matutino, e aí a próxima aula a gente vai fazendo essa flexibilidade. Um horário a gente faz o vespertino e outro horário a gente faz o matutino, tá? A gente vai oscilando e aí de uma maneira que a gente atenda aí a todos. E naquele horário de vocês, eu gravei a aula agora no matutino, mas no horário vespertino eu vou estar disponível, tá? Surgiu alguma dúvida, não assisti o vídeo ali, professor, fiquei com dúvida em tal resolução, me procura, eu vou deixar inclusive já deixei, né, não, vou deixar lá no mural, lá, no comentário lá, meu WhatsApp disponível, para que aí vocês podem estar me procurando, tá? Surgiu alguma dúvida, pode estar me procurando, que aí a gente vai atendendo aí a demanda que vão surgindo, tá? Para, no caso, os alunos vespertino, no caso, como que eu fiz a primeira aula, acho que foi ontem, anteontem, online lá com vocês, explicando, né, essa questão aí de transferência de professor, que eu assumi a turma de vocês agora, né, vinha um outro professor, que era o professor José Reinaldo, mas aí a gente vem trabalhando o mesmo conteúdo, e aí eu vou, como é a primeira aula com vocês, digamos, com conteúdo, vocês ainda eu não tinha proposto a atividade para vocês, que é a da trilha 4, o caderno que a gente está seguindo, é o caderno de apoio. Eu vou deixar disponível para vocês essa trilha, tá? Trilha 4. É o caderno de apoio, tá? Vou pôr aqui em tela para vocês verem do que se trata. Acredito que o professor também, a gente vem trabalhando alinhado, acredito que ele deve ter postado para vocês. O caderno de apoio, agora a gente vem desenvolvendo as trilhas, né? A gente está agora aqui na trilha, deixa eu pegar aqui a trilha 4, que é sobre geometria, tá? O tema aí, ó, geometria. Então, o conteúdo que a gente está vendo é geometria, e aí dentro da trilha, tem algumas questões que assim, questão pessoal, às vezes eu nem peço para vocês responder, eu vou mais naquele desafio que envolve algum cálculo, e aí eu solicito para vocês. No caso dessa trilha, eu solicitei quatro desafios, tá? Que a trilha propôs. Tá aqui na página e lá na descrição da atividade eu numero a página e o exercício que é para vocês resolverem entregar. No caso do Vespertino aí, o que eu vou solicitar para vocês? Eu vou estar publicando essa trilha para vocês, assim que finalizar a aula, e aí eu vou pedir para que vocês acompanhem a correção, eu transcreva para o caderno, se caso não der para assistir agora, não tiver com material, mas posteriormente vocês, no caso, façam a resolução e aí posta lá depois a resolução no caderno para que vocês tente acompanhar, né? E aí agora para a próxima semana eu já vou solicitar que vocês façam os desafios que é da próxima trilha 5, tá? A de hoje eu já vou pedir para que vocês postem essa resolução que a gente vai trabalhar agora, tá? Porque aí eu já vou publicar junto lá essa trilha para que vocês acompanhem. Bom, então vamos lá. No desafio, fala o seguinte: o desafio 1, eu vou publicar para vocês, mas se trata desse exercício. Ó. O exercício 1 tem uma casa e um galpão, né? Aí ele pede para a gente calcular aí a área aí, a área que vai
nas paredes aqui, junto com o portão, o exercício fala o seguinte: deseja-se pintar totalmente as paredes externas e os portão de um barracão cuja forma e dimensões estão indicadas na figura. Sabe-se que por metro quadrado gasta meio galão de tinta. Quantos galões serão necessários? Bom, então a gente vai lá resolver aí essa questão. Então ele fala o seguinte, deixa eu... Tá a sombra aqui, deixa eu só encostar aqui que acho que fica melhor. Então aí é o seguinte, o desafio fala que vamos colocar aqui, no caso é trilha 4, geometria. Aí o desafio 1, na verdade ele traga lá como problema 1, tá? Vou colocar só aqui P1. Aí tem lá a casa, né? Vou fazer uma casa aqui mais ou menos para a gente entender aqui a questão melhor, né? Então, casa nesse estilo. Então, ele pede para calcular, só que no caso a telha é aqui, né? Ele pede para calcular a parede. Essa parte aqui, lá no desenho lá, essa parte aqui é parede, tá? Esse formato aqui de triângulo aqui é parede, o qual tem 1 metro aqui, formato desse triângulo aqui, né? Tem 1 metro de altura. Aí ele nos informa que essa largura aqui da frente tem 5 metros. E aí, aqui é o portão aqui na frente, mas o portão não vai interferir nas medidas, não, né? Porque ele fala que é entre paredes e portão também vai pintar. Ele não restringe aqui nada de medida de portão. Então a gente calcula geral aqui para a gente saber a medida. Então aqui dessa altura aqui dessa parede é 3 metros. E aí o comprimento desse galpão aqui é de 10 metros. Bom, então a gente vai lá calcular a área dessas figuras. Sabemos que aqui tem o quê? Tem um triângulo, tem um retângulo, né? Porque é 5 metros por 3, então essa frente aqui é um formato de um retângulo. Esse aqui também é um formato de um retângulo maior. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é que a gente tem que ter ciência que o quê? No galpão, essa mesma frente que tem aqui, lá atrás também no fundo vai ter. Ou seja, lá no fundo eu vou ter uma outra parede dessa e uma outra parede dessa. Assim como essa lateral também eu vou ter duas. Imagina que a gente está se tratando aqui num formato de uma casa, qual a gente vai ter frente, fundo, lado e lado, tá? Então vamos lá. Inicialmente a gente vai ter que fazer separado, tá? As áreas, depois a gente soma o total para a gente saber quantas áreas de parede tem. E aí no final a gente vai somar, sabendo que para cada metro quadrado de parede, para cada área de 1 metro quadrado, utiliza meio galão de tinta, tá? Que é 1/2 de tinta. Tá? Então a gente, depois no final, a gente vai lembrar disso aqui para a gente calcular quantos galões vai gastar aí para pintar esse galpão. Então vamos lá, iniciando aqui pelo triângulo. Estão conseguindo visualizar bem aí? O áudio também, tá tudo ok? Só dá um sinalzinho aí no chat aí para a gente ver aqui se a visualização aí tá ok. Pronto. Deixa eu aproximar aqui. Então aqui o formato de um triângulo. A base do triângulo vai ser o quê? A base é essa medida aqui. Aqui não está escrito, mas tem aqui. Então é a mesma, tá? Esse comprimento daqui a aqui é o mesmo daqui a aqui. Posso afirmar que é 5 metros. Essa altura aqui, o exercício nos informou que é 1 metro. Então, agora a gente vai calcular aí a área do triângulo. A área do triângulo, sabemos que é a fórmula seguinte, ó, a área é igual à base, vou colocar um B minúsculo,
base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula do triângulo, tá? A área do triângulo. Então, fazendo a substituição aqui, vamos ter que a área vai ser igual base é 5, altura é igual a 1, dividido por 2. Então, vamos ter que 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 2, 2,5, né? 5 dividido por 2, 2,5. Bom, então já achei a área desse triângulo. Aqui, tenho que lembrar que a gente se trata de dois triângulos, né? Eu vou ter o triângulo lá do final também. Então, aqui, ó, eu já posso fazer o seguinte, ó. Aqui é a área do triângulo. Então, eu vou multiplicar aqui já por 2, porque eu já encontro a do fundo também. Então, no caso, como são duas áreas, eu posso até colocar assim, ó, só para a gente lembrar, o Azinho 2 aqui, que vai ser igual a 2 vezes essa área aqui de 2,5. Então, eu vou ter um total aí de 5 metros quadrados. Essa parte superior aqui do galpão. Bom, agora a gente vai calcular a área desse quadrado, desse retângulo, né? Que é um formato de retângulo menor. Então, desenhando aqui essa frente aí, a frente e o fundo também, né? Que o fundo, a gente vai ter essa parede lá no fundo também. Aqui é 3 metros por 5 de base. Então, a área do retângulo, sabendo que é base vezes altura, então a área vai ser igual base vezes altura. Então a área vai ser igual 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Da mesma maneira do anterior, vou ter que multiplicar por 2, que imagina que aqui no fundo tem outra parede lá também, na mesma expressão aqui, as mesmas medidas. Então aqui, 2 vezes 15, 30, né? Então vamos ter aqui, ó, essa área total aqui de 30 metros quadrados. Bom, por último, agora falta essa outra parede aqui, né? Essa parede aqui da lateral aí do galpão. Vamos fazer ela aqui, desse lado aqui. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Então vamos lá. Fazer aqui nessa lateral aqui. A lateral do galpão eu tenho 10 metros de comprimento. E a altura aqui vai ser a mesma daqui, ó. 3 metros. Então vamos ter que a área é igual do retângulo, a mesma fórmula aqui, ó. Base vezes altura. Tá? Então, basta multiplicar 10 vezes 3. 10 vezes 3 vai ser 30. Então, essa área vai ser igual a 30. Lembrando que vai ser duas lateral, né? Então, se eu tenho a área total aqui da lateral vai ser igual a 2 vezes 30. Ou seja, 60 metros quadrados. Bom, então aqui eu tenho, ó, a área da... Faltou o quadrado aqui. A área das laterais deu 60 metros. A área da frente e o fundo, 30 metros. E a área dessa parte superior aqui, ó, deu 5 metros. Então, a área total, basta eu somar, né, todas aqui, ó. Fazer aqui, ó. A área total, AT, vai ser igual 5 mais 30 mais 60. 5 mais 30 mais 60, 35 com 60, 95, né? Então essa área total vai ser igual a 95 metros quadrados. Bom, feito isso, agora a gente vai ter que voltar lá no enunciado e lembrar, ó, para cada metro quadrado utiliza meio galão de tinta. Quantos galões vai ser necessário? É só a gente multiplicar, né? 95 vezes meio. Então aqui, ó, aqui o espaço aqui ficou meio baixo aqui, né? Eu vou fazer aqui nessa parte superior aqui, ó, para ficar melhor aí para vocês
a visibilidade. Então, basta a gente multiplicar. A gente vai fazer aqui, então, vamos pôr assim, galões de tinta vai ser igual meio vezes 95. Fazendo essa multiplicação, então, galões de tinta vai ser igual 1 vezes 95, 95 dividido por 2. 95 dividido por 2, metade de 95. Só a gente fazer a divisão aqui, ó. 9 por 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, sobra 1. 5, baixo 5, 15 por 2 vai dar 7, né? 7 vezes 2, 14, sobra 1. Coloca um vírgula, acrescenta um 0. 10 por 2 dá 5. 5, 10 sobra nada. Então, 47,5. Então, 47,5. Bom, 47,5 são quantos galões? Na resposta, então, eu devo colocar o quê? 48, né? Então, serão necessários. Então, a resposta aqui, eu posso concluir que serão necessários 48 galões. Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida aí? A resposta final, a conclusão aí do exercício, 48 galões serão necessários para pintar aí esse galpão. Tranquilo aí, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Colega Luana, que ficou com dúvida aí para resolver o exercício, conseguiu entender? Nenhuma dúvida não, né? Então vamos adiante. Vamos agora no 2. Pronto. Agora aqui no 2. O sítio, o 2, esse aqui. O sítio de Seu João precisa de um coxo para seus animais, sabendo-se que cada metro cúbico comporta 1.000 litros de água e ele precisa de no mínimo 15.000 litros. Seu João quer saber se o coxo que ele tem, que vídeo imagem, que mostra a imagem aí, se comporta essa quantidade de água. Então aí, o seu João está com um sítio lá, que precisa de um coxo aí que tem a capacidade de 15.000 litros de água, né? Imagina aqui para os seus animais, que é em torno aí de 15.000 litros de água. Aí o desenho aí mostra o coxo que ele já tem, e aí quer saber se esse coxo vai suportar essa quantidade, ou ele vai ter que substituir por um maior, né? Então a gente vai fazer os cálculos aí, lembrando que esse formato é um formato de um paralelepípedo, né? Imagina aí o coxo aí, uma caixa retangular, né? Então, eu vou apagar a questão anterior aqui para a gente resolver essa aí. Problema 2 agora. Então, o P2, problema 2. E agora, que no caso, o desenho que ele traga lá para a gente é o formato do paralelepípedo. Desenhar aqui para que vocês entendam, né? Melhor aí. Bom, faltou aqui, teria que ser só até aqui.
Então é mais ou menos assim. Acho que dá para vocês compreender. Isso aqui é a parte superior do coisa aqui, a caixa, aqui é o fundo, né? Aqui é o fundo aqui do coxo. Bom, esse comprimento aqui é de 6 metros. Essa largura aqui é de 2 metros. E aí a altura é de 1 metro. Essa altura aqui, ó. A profundidade, né? 1 metro aqui de profundidade. Bom, aí a gente precisa saber se tem capacidade aí de 15 mil litros de água. Uma vez que cada metro cúbico tem capacidade de 1.000 litros, 1.000 L, tá? Então, a gente vai calcular o volume desse paralelepípedo para saber aí se suporta. Então, o volume do paralelepípedo é, é a gente calcular. A fórmula dá o seguinte, ó, A vezes B vezes C, onde A, comprimento, B, largura, C, altura. Calculou isso aí, já acha o volume. Então vamos lá, substituindo então na fórmula aí, vamos ter volume igual. Esse aqui no caso é a fórmula. Para todo paralelepípedo é essa mesma fórmula. O volume então vai ser 6 vezes 2 vezes 1. Então vamos ter que 6 vezes 2, 12, né? 12 vezes 1, 12. Então aqui deu 12 metros cúbicos. É sempre importante a gente colocar essa unidade de medida aqui, tá? O 3 aqui, que significa cúbico. Por que virou 3M aqui, professor? Porque eu, no instante eu não estou multiplicando aqui não, os números. 6 vezes 1, ou 6 vezes 2 vezes 1. Deu 12. A letrinha também eu multiplico, tá? M vezes M, quando eu multiplico 2M dá o quê? M vezes M é igual a M ao quadrado. Geralmente essa unidade de medida aqui é para calcular a área, que seria essa área aqui, digamos, da base. Se eu quisesse procurar essa área da base, 6 vezes 2, 12 metros quadrados. Aí, vezes o M aqui de cima, quando eu multiplico M ao quadrado vezes M, eu somo mais 1. Tá? Então, por isso que fica M ao cúbico, porque são 3M que eu multipliquei. Tá? Então, só para que vocês compreendam aí. Bom, então, 12 metros cúbicos tem a capacidade? Bom, vamos fazer a regrinha de 3, que está com dúvida. Se para cada um vai ser 1.000, aqui basta multiplicar, né? 12 vezes 1.000, 12.000. Então aqui vai ter uma capacidade aqui, ó, de 12.000 litros. Ele precisa de 15. Então esse aqui não vai suportar. Ele vai ter que comprar aí um coxo maior, tá? A regra, professor, como é que eu descubro aqui esse aqui? Porque deu um número inteiro, foi fácil a gente chegar no resultado. Se for um número, digamos que um número quebrado aqui, possa ser que venha, né? Número decimal, como é que eu faço para mim saber? Aplica a regrinha de 3. Ele deu que 1 está para 1.000. Caso aqui foi, ó, sempre quando a gente for fazer, é bom a gente colocar assim, aqui é o metro cúbico, aqui é a quantidade, aqui é os litros. 12 metros cúbicos, tem capacidade de quantos litros? Não sei. Então, X. Aí aplica a regrinha de 3, ó, inicio multiplicando X, X vezes 1, o próprio X. 1 não precisa pôr. 12 vezes 1.000, 12.000. Chegamos no resultado lá, ó, certo? Então, esse exercício é só para a gente calcular aí. Então, a resposta é simplesmente aqui, a solução final, ou seja, o R aqui de resposta, é que não suporta, né? Só assim, não suporta 15.000 litros. Bom, tranquilo nessa questão? Alguma dúvida? Bom, então vamos adiante, né? Agora vamos no 3.
Tendo como referência, o 3 ele dá já as letras aí para a gente calcular, e aí ele fala o seguinte: se tendo referência como problema 2, assinala a dimensão do coxo que tem a necessidade de São João, ou seja, que vai atender aí essa necessidade que ele precisa. Então eu vou aproveitar o mesmo desenho aí, eu vou só apagar o cálculo aqui e a gente vai fazer agora o cálculo aí dessas dimensões que ele dá aí nessa situação aí do exercício 3. Então, nesse exercício 3, ele dá a letra A, ele dá as medidas 3 metros. Aqui a gente pode fazer já direto, né? Vamos até já resumir aqui o cálculo para caber todos aqui. Então, no caso, a gente, para calcular o volume, como é só base vezes largura vezes altura, a gente vai colocando direto. Então, o volume então dessa letra A, que é 3, 1 e 2, ele deu como 3 metros aqui, 2 aqui e 1 aqui. Então, basta a gente multiplicar. 3 vezes 2 vezes 1. Então, o volume vai ser igual 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos vai caber quantos litros aí? Só multiplicar por 1.000. Então, vai dar 6.000 litros. No caso aqui, não suporta, né? Vamos só destacar aqui, ó. Não suporta. Vamos ver o da letra B. Da letra B, ele dá 2, 1 e 7. 7 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Então, o volume vai ser igual 7 vezes 2 vezes 1. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 1, 14 metros cúbicos. Portanto, 14 vezes 1.000, 14.000. 14.000 litros, ele precisa de um coxo que suporta 15.000. Então, esse 14.000 também não suporta. A letra C, o volume vai ser igual. A letra C ele deu o quê? 4, 2 e 2. Então, 4 aqui de comprimento, 2 de largura e 2 de comprimento. Ou 2 de altura. Então, vamos ter 4 vezes 4, 4 vezes 4 vezes 2. 2 vezes. Não, aqui é 2 aqui também, né? 4 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui 16 metros cúbicos. Opa, cúbico. Quando a gente multiplica por 1.000, 16 vezes 1.000, 16.000, né? 16.000. Então, ó, 16.000 litros. Oba! Ele precisa de um, tem capacidade para 15, então o de 16 suporta, né? Suporta. Então, esse aqui ó, atende a necessidade dele. Então, esse aqui é assim. Vamos só para concluir, vamos usar o D, né? Pode ser que o D também suporta ou não. Vamos calcular. O D, ele traga aqui 3 metros, 2,5 por 1. Então, vamos ter, o volume vai ser igual 3, que multiplica 2,5, que multiplica 1. 3 vezes 2,5 vai dar 7,5, né? Vezes 1, 7,5, 7,5. Vezes 1.000, vai dar quanto aí? 7,5 vezes 1.000, 7.500, né? Então, 7.500 litros. Também não suporta, né? Precisa do dobro desse aqui. Precisa de 15. Bom, então, o 3 foi isso. Então, a alternativa aí que suporta aí a letra C, né? Essa letra C aqui, que tem a capacidade de 16.000 litros. Tranquilo, pessoal? Nenhuma dúvida? Então
vamos adiante. Vamos no último agora, né? Vou apagar isso aqui. Lembrando que o vídeo vai ficar gravado aí. Quem não conseguiu, não deu tempo aí copiar tudo, depois pode estar assistindo o vídeo aí, tá? Pegando o exercício que talvez não conseguiu concluir. Então, agora a situação 4 aqui, ó. Seu João resolveu fazer em seu sítio uma estrutura em formato de uma pirâmide de base quadrada para sua neta. Ele quer fazer com a base medindo 3 metros de lado e a altura 3 metros e meio. Qual será a área desta pirâmide em metros cúbicos? Então vamos lá. Então, o problema 4, isso aí. Vamos lá então resolver aí essa situação. Então, primeiro a gente tem que entender, né, sobre a pirâmide. A pirâmide, a famosa pirâmide do Egito, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui mais ou menos aqui essa pirâmide. Então, pirâmide mais ou menos assim, né? Deixa eu ver se eu... Bom, não sei se dá para vocês visualizar aí mais ou menos aí a pirâmide, que ela tem a base quadrada, né? O exercício fala a base quadrangular. E aí tem essa altura. É importante entender que essa altura é do centro até esse topo aqui, tá? Isso aqui que a gente chama de altura, tá? Porque imagina que essa altura aqui é diferente dessa... Isso aqui a gente chama de aresta, tá? Isso aqui é uma aresta. Essa altura aqui a gente chama ela de apótema. Geralmente ela vem com a letrinha G, tá? Que a gente é denominado como apótema. Tá? Então, só para que vocês entendam que a pirâmide é dividida nisso, tá? Porque aqui, ó, se a gente pegar desse centro até essa lateral, aqui a gente formaria até um outro triângulo aí. Então, a altura de uma pirâmide é do centro da base até o topo, tá? Imagina que ele tem um... Eu não tenho aqui o formato aqui de uma pirâmide para me explicar mais ou menos para vocês. Esse vídeo aqui não é a pirâmide, porque esse aqui, esse topo aqui é arredondado, né? Mas imagina que se eu pegar essa altura aqui da lateral aqui, ela vai ser o que? Maior do que essa aqui seria a aresta. Imagina que eu estou colocando aqui, onde que eu estou colocando é uma aresta. Se eu pegar do centro aqui desse vídeo, onde é que é o meio dele mesmo aqui, ó, vai ficar a altura dela vai ser menor, né, do que porque essa aqui, digamos que está meio diagonal. Então a altura é diferente da aresta da lateral, tá? Só para a gente compreender aí que alguns exercícios ele dá essa medida, igual esse aqui, ó, que vem informando, no caso esse exercício 4, problema 4, ele vem informando que eu tenho aqui, ó, na base dessa pirâmide mede, quanto que ele trouxe aqui? Mede 3 metros, formato quadrangular, ou seja, esse aqui também é 4 ou 3. E aí a altura, que é essa medida aqui, ó, do centro da base, aqui do centro da base até o topo, mede 3,5, tá? Que seria essa apótema aqui, tá? Vou colocar aqui 3,5, tá? Então, a apótema, que é a altura, mede 3,5. Bom, aí ele quer saber qual que é, no caso aí, o volume aí, né? O exercício veio até, acho que o exercício, como é assim, o caderno elaborado lá da SEC, ele se equivocou aqui no final, tá? Não sei se alguém ficou com essa dúvida aí, mas ele colocou aqui, no caso, ele trouxe, ó, como vocês podem ver, só no finalzinho aqui, na última linha aí, ele pede para calcular a área
da pirâmide em metros cúbicos. Bom, não existe área em metros cúbicos, tá? Porque quando se fala de metros cúbicos, a gente está calculando o volume. Metro cúbico é isso. Isso aqui é referente ao volume, tá? E quando se fala de área, a gente procura o que? Metros quadrados, tá? A área, imagina que eu quero calcular aqui a área desse quadro branco. Então, eu vou medir essa altura dele aqui por essa largura. Aí eu vou calcular toda essa área. Agora, se eu quero saber um volume, eu tenho que ter algo em profundidade. Imagina que volume é algo que tem uma capacidade, igual esse vídeo aqui de algo aqui. Se eu quero saber a capacidade dele, eu preciso saber a área da base vezes a altura. No caso aqui, só que aí a pirâmide, a especificidade, ela tem a fórmula dela, que é diferente do exercício anterior. Para a gente calcular o volume de uma pirâmide, a gente tem que multiplicar 1/3 da base vezes a altura, tá? Esse é 1/3 da base aqui, porque se a gente for pegar, imagine se a gente pega um paralelepípedo, digamos que é do mesmo formato aqui, ó, dessa base, vou só desenhar aqui rapidinho para vocês compreenderem aqui melhor. Imagina eu vou fazer nesse formato aqui, ó. Imagina que isso aqui é um paralelepípedo, tá? Que tem a capacidade de volume aqui. Aí é o seguinte, quando a gente, que aqui tem um topo, imagina que eu vou pegar esse topo da pirâmide aqui, imagina que eu vou dividir ele aqui, ó quanto o espaço que vai sobrar. Então, quando a gente calcula o volume dele interno, ele dá 1/3. Se eu pegar essa mesma medida e a mesma altura de um paralelepípedo, ele vai medir 1/3 da capacidade, tá? Isso aqui vai dar 3 litros de água, imagina que seja 3 litros de água. Quando eu for colocar em uma pirâmide, que tem um formato que ela vai só afunilando aqui, ela só vai caber 1 litro de água, entendeu? Então, por isso que é 1/3 aqui da base vezes a altura. Então, vamos ter que o volume vai ser igual 1/3, que é da fórmula, eu preciso manter. A base, no caso, é 3 vezes 3. No caso aqui, ó, como essa base aqui, eu vou só colocar a fórmula diferente, assim. Ó. Vou colocar a B, tá? Que é a área da base. Vou colocar a área da base para que vocês, no caso, entendam que a área da base é 3 vezes 3. Tá? Então, 3 vezes 3. E a altura, 3,5. Bom, fazendo essa multiplicação, eu já chego no volume. Então, vamos ter aqui, ó, eu vou multiplicar todos aqui em cima e manter o 3 embaixo. 1 vezes 3 dá 3, vezes 3 dá 9. 9 vezes 3,5. 9 vezes 3,5. Posso fazer a continha aqui, ó. 9 vezes 3,5. 9 vezes 5 dá 45, vai um 4. 3 vezes 9, 27. 27 com 4, 31, né? Então ficou 31,5. 31,5, lembrando que é dividido por 3. 31,5, o 3 ainda mantém aqui embaixo. Fazendo essa divisão, 31,5 dividido por 3, a gente vai chegar aí no valor de 10,5 metros cúbicos. Bom, então, o volume aí dessa pirâmide vai ficar aí de 10,5 metros cúbicos, certo? Bom, então, esse foi o último exercício, né? Da lista aí. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Nenhuma dúvida?
Conseguiu entender, então, os exercícios? Nenhuma dúvida, né? Então, a gente encerra essa aula aqui, então. Lembrando que temos já, né, para a semana que vem aí, a trilha 5, tá? Tem os desafios aí da trilha 5. Aí, da mesma maneira, vocês procurem estar resolvendo. E a próxima aula a gente vem aqui a explicar a resolução. Na resolução, pessoal, o que a gente, no caso, a gente até deixa assim meio que para vocês procurar ser protagonista mesmo, porque no instante que você tenta resolver, é que você consegue entender. Alguns alunos buscam, tem vários vídeos de canais de YouTube que explica muito bem, né? Igual esse aqui, se você colocar lá no YouTube, como calcula o volume de uma pirâmide, você vai ver lá vários exemplos. Talvez você não vai achar esse mesmo aqui, né? Mas aí tem uma pirâmide lá, ainda mais se você especificar a base quadrada, mais fácil ainda fica, mais próximo. Mas vai ter inúmeros exercícios resolvidos lá, exercício talvez 3 minutos, 4 minutos resolvido. Você assistiu um vídeo explicando como que calcula o volume de uma pirâmide, você vai resolver esse exercício tranquilamente, tá? Então, por isso que às vezes a gente faz dessa maneira, propõe o exercício e depois a gente vem fazer a correção, porque assim, se a gente for fazer live para explicar o conteúdo, depois live para resolver os exercícios, a gente não consegue avançar muito. E como vocês podem perceber, o caderno de apoio, ele já vem meio que no cronograma aí para a gente seguir, né? E se a gente não conseguir completar tudo aí, vocês que ficam no prejuízo, né, da defasagem aí de conteúdo. Então, quanto mais a gente procurar avançar, o benefício virá aí para vocês, né? Mais conteúdo vocês conseguem ver aí até o final aí da conclusão de vocês. Alguma dúvida? Nenhuma pergunta, não? Então, eu vou estar então encerrando. Eu deixei já a chamada lá para vocês responderem, tá? E aí eu vou estar postando a trilha lá na turma do Vespertino.